Fala galera, professor Leandro Franco na área novamente, dando pontapé inicial na unidade 3, polinômios. E hoje vamos ver, olha lá, diferença entre expressões algébricas e numéricas e algumas classificações ali, tá ok? Fechou? Expressão literal, conteúdo junto daquele primeiro que eu comentei ali no início. Bom, mas para começar isso daqui, antes de eu falar o que é uma expressão literal, eu quero que vocês acompanhem comigo um videozinho. Ava, dá uma olhada aí na tua apostila. Vamos para a página 121. Lá você tem um RA bacana para você dar uma olhadinha aí, viu? Acompanhe o RA que esse eu quero fazer junto com vocês. Presta atenção. Uma expressão algébrica. Perímetro de triângulos. Um triângulo é formado por 3 segmentos de reta. Quando os 3 segmentos têm tamanhos diferentes, podemos chamar o triângulo de escaleno. Como os lados têm medidas diferentes, podemos chamá-las de A, B e C. A soma das medidas dos lados... Pessoal, aqui bem rapidinho, ó, atrapalhar um pouquinho o teu vídeo, só para lembrar uma teoria muito importante. Perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Então ali no caso do vídeo você viu que são 3 lados diferentes. E, olha a atenção, A mais B mais C. Você não pode somar em hipótese alguma então, ser com relação às letras diferentes. Perfeito? Vamos continuar acompanhando o vídeo aí. Representada por essa expressão algébrica. Quando os 3 segmentos que formam um triângulo têm a mesma medida, chamamos o triângulo de equilátero. Como os lados têm as mesmas medidas, podemos chamá-las de A. A soma das medidas dos lados pode, então, ser representada por esta expressão algébrica. Quando apenas 2 dos segmentos que formam um triângulo têm a mesma medida, chamamos o triângulo de isósceles. Como 2 dos lados têm as mesmas medidas, podemos chamá-las de A. A medida do terceiro lado chamamos de B. A soma das medidas dos lados pode, então, ser representada por esta expressão algébrica. Perfeito, pessoal. Acompanharam lá? Então, aqui a gente vai para alguns comentários do vídeo. Opa, agora deu certo. Vamos lá. Aí ele falou para vocês sobre perímetro, que eu já cortei o vídeo um pouquinho, falei que era soma de todos os lados. Enfim, vocês viram comigo. Mostrou 3 triângulos diferentes, lados iguais. Quando ele te deu todas as letras iguais, aquele A mais A mais A, 3A. Lados diferentes, o ABC do começo. E ele finalizou com 2 lados iguais e um diferente. Enfim, a ideia é não se junta jamais letras diferentes, tá ok? Tomar um pouquinho de cuidado com isso. E aí nós entramos sim em expressões algébricas e numéricas. Prof, mas você não comentou lá da parte da expressão literal. Voltamos rapidinho. Expressão literal, então, é quando você trabalha com letras e números ao mesmo tempo. Então você vai ter letras em algumas operações a partir de agora, tá ok? Professor, ele pode ter somente letra? Pode ter somente letra. Como foi a nossa ideia do perímetro do videozinho que você acabou de ver. Perfeito? Então, volta lá, volta lá. Vindo para expressões algébricas e numéricas, aqui nós damos uma olhadinha num cara que não é muito incomum para você não. Balança. Ah, claro que não é, prof. Balança tem mercado. Não, não é nesse sentido. Balança para nós na matemática significa a noção de equilíbrio. Se é equilíbrio entre 2 pratos, ele é a igualdade. E aí que vem a ideia também com a questão de expressão. A palavra expressão, você tem 2 termos, um de cada lado da igualdade, e você obrigatoriamente vai para um lado só com eles, com operações inversas, e iguala ele a 0. Isso você acha uma expressão aritmética. Agora, quando você tem somente letras, a tua expressão, ela se torna totalmente literal, tá ok? E aí você tem com letras e números juntas, olha lá, a expressão algébrica. Perfeito? Então, aritmética ou numérica foi a que eu te dei a ideia, da ideia da balança dos pesos iguais, você tem números, e a expressão algébrica aí está envolvendo letras também. Perfeito? Continuando, acompanha comigo lá, junto na mesma página. Aqui você tem os pratos lá do início, olha eles aqui. Olha o que ele fez, o que eu acabei de dizer, ó. Ó a igualdade aqui, ó. Acabei de falar para você, ele está igualando o prato 1 com o prato 2. Então, se você tem a igualdade entre os pratos, você obrigatoriamente vai ter uma equaçãozinha ali. Como você tem umas letras, olha lá, tudo perdidinho no meio as letras lá. 40 mais x e no outro lado, no segundo termo,
90, 25, 15, olha o x de novo. Então você tem aqui as expressões algébricas. Professor, como que eu faço isso? Bom, junta-se termo semelhante, visto aulas anteriores. Neste caso, x com x, tá lá, tá vendo? Olha o que apareceu aqui embaixo, 2x. E no outro prato, o termo semelhante nosso seriam esses números, esses termos aritméticos, tá ok? Juntando o outro prato, olha ali, vou abrir para você, 130, lá embaixo no cantinho lá esquerdo, lá, no meio da tela mais ou menos, 130 mais x. Então ali você tem a igualdade da expressão, ó, o sinalzinho de igual, perfeito? E o segundo termo ali embaixo, tá ok? Bom, professor, o que o senhor quer me dizer com isso? Eu quero que você, não que você grave, mas que você entenda este processo aqui, ó, porque é bem importante, tanto é que ele está enfatizado aí na tua apostila. Assim, uma expressão matemática que contém, olha o que eu te falei, números e letras, e olha o que eu te falei, ou somente letras, olha lá, é denominado de expressão algébrica ou somente literal, tá ok? Expressão literal. Olha o exemplozinho que ele está te dando lá, ó. 4x menos 1, tem letra lá no meio. Você está vendo que não tem nada igual a nada aqui? Uma expressão algébrica você não tem igualdade. Tome cuidado, aquela igualdade do equilíbrio do prato, ó, olha lá. Ih, professor, você está me enganando, você acabou de falar que não tem igualdade, aqui aparece uma. Cuidado, olha a aplicação é no equilíbrio. Então aí você, lembra que eu te falei que vai jogar tudo para o mesmo termo? Para um dos termos? Olha a igualdade aqui embaixo de novo que eu te falei, ó. E como você terminaria isso? Colocando ou este primeiro termo para o segundo com operação inversa, ou este segundo termo para o primeiro com operação inversa, tendo uma única expressão aí, tá ok? Então ali aparece a igualdade devido à balança. A ideia lá de cima, lá, de uma coisa equilibrada, tá vendo aqui? Ter equilíbrio. Olha os outros exemplos, aonde tem somente letra, a ao quadrado mais ab, aonde tem letras e números juntos, nesse caso aqui, começa a aparecer junto com o segundo exemplo um expoentezinho, isso vai fazer uma diferença lá na frente, toma cuidado com ele, a gente vai explicar isso. E temos a aplicação, uma aplicação direta também da equação literal, aqui ela está aritmética, obviamente, porque ele te deu os lados numéricos desse retângulo e pede para você trabalhar ali o perímetro. O que é perímetro? Aulas atrás? Soma de todos os lados e o videozinho também, né? Videozinho do RA que trouxe para nós lá. Tá ok? Olha o que eu te falei. Perímetro é a medida de todos os lados da figura, o contorno dela, o chamado contorno. Bom, o que eu quero chegar com vocês para um oitavo ano mais tranquilo é o entendimento da expressão. Então tome cuidado. Eu vou fazer junto com vocês, vou explicando o passo a passo deste primeiro exercício. Por quê? Porque como ele está feito completinho, você vai conseguir entender e acompanhar junto comigo. Eu acho isso bacana. Número 1. Em uma caixa há 30 canetas esferográficas. Se eu comprar X dessas caixas mais 7 canetas avulsas, qual será a expressão literal que representa a quantidade de canetas que vou comprar? Bom, se ele é uma expressão, ele tem resposta exata, certo? Não, não há resposta exata porque ele é uma expressão. Ele não é um cálculo que você vai estar desenvolvendo no sentido de, neste cálculo, chegar num valor final. Tá ok? Então você vai chegar a própria palavra diz, numa expressão e não num valor final, um resultado final. Perfeito? Olha a solução que trouxe para nós. Uma caixa, 30 canetas, isso você acompanhando junto comigo e na apostila, tá? No nosso book. X caixas. O que é aquele 30x canetas, professor? É que você não sabe o número de caixas que você vai trabalhar. Você sabe o número de canetas que cada uma tem, mas o número de caixas não. Por isso que vem aquele 30x junto ali. E qual vai ser o total de canetas que você vai ter com relação à quantidade desejada nesse tal x que a gente não sabe? Então você tem 30 vezes x mais 7. Professor, o que é esse 7 que o senhor não falou? Vamos voltar? Olha lá. Eu achei que você ia se ligar comigo na leitura lá, ó. Mais 7 canetas avulsas. Professor, mas o senhor não leu comigo. Exatamente. Leitura é extremamente importante e tire os dados do problema. Se você não conseguir tirar os dados do problema, você não vai conseguir desenvolver expressão. E aí, quando o conteúdo avançar um pouquinho mais, cara, vai ficar um pouco mais complicado. Então tome cuidado com a leitura. Você viu que eu não li o problema contigo
para chegar nessa questão agora do porquê daquele 7 e enfatizar para você o quanto é importante a leitura completa do problema. Tá ok? Então a gente viu que aquele 7, na verdade, são as 7 canetas avulsas. Professor, ok. Então é por isso que ela não entra ali no 30 junto com o X, correto? Exatamente. Ela está à parte das caixas ali, tá ok? E olha lá a expressão literal, ou a barra, a expressão algébrica que você tem, onde envolva números e letras, 30x mais 7. Perfeito? Então, professor, eu posso juntar 30x mais 7 e dar 37x? Nunca, jamais. Não se junta elementos que não são semelhantes. Professor, mas eles são semelhantes, é o 30 e o 7. Ok, aqui até é. O problema está aqui, ó. Esse x, essa variável, dependendo da situação, essa incógnita, ela faz com que este elemento não tenham todas as mesmas características que o segundo elemento. E aí você não pode juntar. Então tome cuidado, porque eu sei que é tentador, 30 mais 7, 37, repete o x do lado. Não pode, só se junta elementos de mesma característica. Ok? Olha o número 2, essa aqui também é bacana de pensar e eu quero fazer com vocês. Por quê, professor? Porque essas duas são bases da nossa lista de exercícios depois, tá ok? Escreva as expressões algébricas que representam perímetro, soma de todos os lados, e a área da figura. A área da figura, base vezes altura. Bom, aqui um comentário bem importante, perímetro, como vai ser a soma de todos os lados. Olha lá a nossa figura como ela é. Detalhe, ó, x é este pedaço, então x é esse daqui, ok? Tá vendo que está faltando alguém aqui? Quem está faltando aqui? Essa mesma distância, que é o y aqui embaixo. Então tome atenção a isso, porque se você acaba não conseguindo enxergar isso, com certeza dá problema lá na frente. Olha o perímetro quando ele somou todos os lados. Então ele junta termos semelhantes, ó. Os y's, tá aqui, e os devidos x's, não sei se existe isso, mas enfim, olha lá, vários x lá, tá vendo lá? Então, 4x mais 4y, professor, agora eu entendi, porque um tem x, outro tem y, então eu não posso juntar. Exatamente essa que é a ideia. Se não tem característica semelhante, não junta, tá ok? Deixou indicado, acabou, ai professor, mas tá feio. Cara, eu vou te falar que a expressão literal, expressão algébrica, infelizmente não é bonito. Mas é uma teoria necessária para as próximas aulas aí, tá ok? Então vai deixar com essa carinha mesmo. E cálculo de área, aqui cabe uma observação bacana. Para cálculo de área, ele está utilizando uma área aqui, uma área aqui e uma área aqui, ó. 3 áreas diferentes. E aí ele faz a soma das 3 áreas, lembrando que quadrados ou retângulos, nesse caso, você tem ali um quadrado e 2 retângulos. A multiplicação para cálculo de área é lado vezes lado, base vezes altura, largura vezes comprimento, enfim, não importa a nomenclatura, importa saber desenvolver, tá ok? Então multiplica-se cada lado ali, 2 em 2, olha o que você vai ter aqui no teu ladinho junto comigo, você tem 2xy mais x ao quadrado, ih professor, mas não entendi esse 2xy, tá aqui ó, 1xy mais 1xy, você tem 2xy. Tá aqui. E esse x ao quadrado, professor? Olha lá, pertinho. X vezes x. X ao quadrado. Ou seja, você tem 2 valores iguais, ele vira um expoentezinho aqui. Prof, e se fosse 3x's? Colocaria um 3. 4x's na multiplicação, colocaria um 4 aqui. Tá ok? Então a quantidade de repetição na multiplicação é o teu expoente lá em cima. Bom, essa teoria que eu te mostrei, de literal, balança, equilíbrio, letras para um lado, junto com os números para ter uma expressão, te mostrei a geometria aplicada, tudo isso tem um porquê. Olha o porquê? Porque quando você continua, você tem agora bastante exercício para estar desenvolvendo, bastante mesmo. Então, aqui, bem rapidinho, eu faço alguns e mando outros para casa daí, tá bom? Esses alguns que eu te falo, eu só relembro algumas teorias aqui do primeiro, para você estar desenvolvendo depois. Deixa eu pegar o apagador. Apagador na mão, olha lá. Senão fica tudo muito poluído para você entender. Bom, a subtração de 3 números consecutivos
Eu não vou resolver, vou te dar dicas. Consecutivo é sequência. 1, 2, 3 é um sequencial. Quando você não conhece, X. Esse cara aqui, prof, mas do 1 para o 2 está aumentando um elemento. Então a gente aumenta um elemento aqui também. Ó. Do 2 para o 3 está aumentando mais um. Opa, se está aumentando mais um, 1 mais 1, 2. X mais 2. Fechou? Olha lá. Então isso são consecutivos. Dica para estar desenvolvendo, tome cuidado aqui. Aí você tem a subtração, coloca o sinalzinho de menos em cada um, termo semelhante junta, quem não é semelhante não pode mexer, e só deixa a expressãozinha montada para mim. Olha aqui, aqui você vai mexer com soma, aqui você vai ter que lembrar um pouquinho de potência, mas isso já é uma teoria para a gente ver na nossa segunda aula. Nessa aula agora, a ideia é que você tente desenvolver sozinho. Lembre que matemática também é errar, matemática é se desafiar. Tá ok? Agradeço. Vamos para a próxima aula, que seria a aula de leitura, da página 123. Tarefinha de casa, está na tela aí. Dá uma olhadinha com carinho nessa página 123. Continuamos dela na próxima aula, ok?